Olá, você que está acompanhando a nossa programação, a programação da rede MLC. Hoje está recebendo aqui nos nossos estúdios a delegada Juliana Tuma, delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e a gente vai falar sobre o vídeo do influenciador Felca, um vídeo que movimentou as redes sociais, movimentou o Ministério Público da Paraíba, movimentou o nosso sistema judiciário e, com certeza absoluta, movimentou as famílias do país, do Brasil. Tudo isso porque ele fez uma denúncia do criador de conteúdo, Ítalo Santos, que inclusive foi preso, e falou sobre o comportamento de mães, de pais e de influenciadores que usam as crianças hoje, adultizando essas crianças para que elas fiquem influenciadoras, para que elas consigam vitórias monetárias e dinheiro a partir das redes sociais. A gente está recebendo ela hoje aqui. Obrigada por ter vindo, doutora Juliana. Tudo bem? Tudo bem, obrigada eu pelo convite. Fico muito feliz, muito honrada em compartilhar aqui essa conversa hoje com você, Márcia. Obrigada. E eu que agradeço imensamente. Quando um influenciador consegue mobilizar em um único vídeo o que o Felca conseguiu, com manifestações públicas do sistema judiciário, delegados do Brasil inteiro, Ministério Público também fazendo manifestações, inclusive outros influenciadores, a partir do vídeo dele, contestando, falando e pedindo que as autoridades públicas tomem providências. Esse assunto, ele já era um assunto que era para ter sido lidado antes e foi só um despertar, ou esse assunto não é tão grave assim? Não, esse assunto é muito grave e parece que estava invisível, como muitos problemas contra crianças e adolescentes que acometem, né, crianças e adolescentes como vítimas, eles ficam meio invisibilizados, né, e a gente tem muitos, inclusive, hoje, que a gente precisa sair da inércia, e eu acho que o Felca tirou todo mundo da inércia, e o mundo virtual, o mundo tecnológico, ele veio para coisas ruins, mas veio para coisas boas também, e ele, com esse alcance, ele conseguiu chacoalhar, ele conseguiu nos chacoalhar. E eu falo nos chacoalhar porque isso não era um problema só lá da Paraíba, isso é um problema do Brasil, do mundo, de exposição indevida de crianças na internet, de acesso livre de crianças a conteúdos na internet. Então, o que a criança consome, o que a criança produz, o que você usa a imagem da criança para colocar na internet. Então, nós estávamos numa inércia, ele nos tirou da inércia, essa culpa é minha também, essa culpa é de todos nós, mas de toda a rede de proteção. Então, ele veio, esse problema é extremamente grave, ele precisa ser debatido, então ele colocou a imprensa também para debater sobre isso, então estávamos todos com uma cortina nos olhos, que o Felca foi lá e disse, ei, tira essa cortina porque a gente está fazendo de conta que a gente está cego, e tudo bem, eu me coloco como uma pessoa também, enquanto policial civil, que deveria ter me indignado com isso. E sempre me indignei, mas eu tive ação. Então, como eu, muitas outras pessoas da rede, Ministério Público, Judiciário, então não é uma exclusividade de um órgão só que não agiu, né? Todos nós estávamos normalizando esse tipo de exposição de criança e adolescente na internet e que está longe de ser normal. Está longe de ser normal porque o que é que eu te digo? Recortes de crianças e adolescentes, gente que às vezes tem uma cabeça normal, mas a gente não malda, né? Mas a pessoa, quando a gente lida com pessoas criminosas, abusadores sexuais, a gente vê que eles usam recortes dessas exposições para vender na internet, para satisfação de lascívia, para colocar isso daí, inclusive em fóruns em que são vendidas imagens pornográficas de crianças e adolescentes para pessoas que são mal intencionadas mesmo, são criminosas. Então, a gente tem que entender que esse olhar, ele tem que ser um olhar bem maldoso mesmo. A gente viu aí o Instagram trazer uma espécie... o fundamento jurídico, digamos assim, do Instagram era que fosse um álbum de fotografias, foi para isso que o Instagram surgiu, com o registro dos momentos da família, dos momentos de entretenimento. E o Instagram foi tomando uma repercussão que virou hoje um meio de vida. Só que antes, quando a família saía para as férias, as fotos que eram tiradas das crianças ficavam ali adstritas à família. Vamos sentar aqui, vamos embora ver, olha como é que foram as férias e tudo mais. E hoje, quando eu vejo perfis de famílias com as fotos das crianças de biquíni, eu olho e o primeiro pensamento que me ocorre é: um pedófilo vai fazer uma festa com isso aqui. Infelizmente, eu não tenho uma cabeça doente, gente, mas eu também, por já ter visto tanta coisa
à frente de um programa comunitário em que a gente falava das operações da Delegacia de Proteção à Criança, da Delegacia do Menor Infrator. Então, assim, a gente trazia tudo aquilo com horror. E hoje eu não consigo ver aquilo sem imaginar o que as pessoas doentes podem fazer com aquelas imagens. É porque a gente não alcança, né? Às vezes a gente não alcança o que a maldade humana pode fazer. Mas quando você trabalha nessa linha de frente, seja no jornalismo, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Militar, seja às vezes no Conselho Tutelar, no Ministério Público, você vê que até coisa assim, muito bizarra. Coisa que até Papai do Céu duvida, Márcia, essa é a verdade. Porque tem muita coisa louca, então você tem sim que moldar. Outrora nós não moldávamos. Exato. Uma foto de calcinha, uma foto com mamilo aparecendo. Hoje você vê abusadores que satisfazem sua lascívia olhando para o mamilo de um bebê. É muito grave e existe. E por que você tem que ter cuidado na hora da exposição do seu filho ou da pessoa que está sob sua responsabilidade ali na internet? Porque você não consegue imaginar, mas tem muita coisa. Hoje a inteligência artificial tem muito isso também. Né? Então, ela veio para muita coisa boa, o mundo virtual, a tecnologia veio muita coisa boa. E o que nós precisamos fazer enquanto pais responsáveis de redes de proteção? Nós temos que nos adiantar. Nós temos que cercar e blindar aquela criança, aquele adolescente que está sob nossa responsabilidade, para que não chegue nele essa exploração. Porque há sim uma exploração quando tem uma adultização. Há sim uma exploração quando eu coloco aquela criança em poses sensuais, maquiagens, estereótipos e padrões impostos pela rede social. Tem muita coisa assim nisso. É uma exploração econômica, assim, quiçá um favorecimento à prostituição nós temos. Então, não, vamos normalizar. Não, mas como ele era bonzinho. E tudo bem o pessoal pensar isso, mas nós, enquanto autoridades, nós temos que responsabilizar, sim. O que é adultizar uma criança? Que é para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa entrevista entender de uma vez por todas. Porque muitas vezes as mães levam as filhas para o salão. Aí, quando leva a filha para o salão, a gente vê lá uma criança vaidosa, linda, com a bolsinha dela, 9 anos. Ah, mamãe, eu quero pintar minhas unhas. Aí a mãe vai pintar as unhas da criança e tal. Aí a criança gosta muito de vermelho. Vou pintar as unhas de vermelho. O que é a adultização, afinal de contas? Quando é que sai o limite da vaidade da mocinha para ela ter vaidade que não é mais de criança? Pois é, eu acho que essa adultização, e depois que veio esse termo do Felca, né, a gente começou a ler, a gente já sabia, né, na empiria, a grosso modo, sem conseguir conceituar, mas se a gente consegue dizer o que é, Márcia, é assim, é colocar padrões a uma criança que não são próprios para a sua idade. É colocar a infância daquela criança, daquele adolescente, a juventude, fragilizados. Porque você coloca ali uma maquiagem, uma roupa, uma dança, uma fala, que não são próprias para aquela idade. Então, você pula etapas. Né? Como você disse, deu o exemplo da linha, da unha. Então, essa unha era apropriada para uma criança de 3 anos. E eu acho assim que uma unha isolada, vermelha... Eu vou te dar um exemplo para a gente conseguir visualizar. Uma unha isolada, vermelha, numa criança de 3 anos que está ali com a mãe dela, ok. E se você pega essa unha numa pose na rede social... De uma certa forma, essa unha vai colocar num contexto de adultização. Então, depende muito do contexto. E assim, eu não enxergo, mas eu tenho uma linha muito fina, tem um liame muito fino entre a adultização e a vaidade. Não, tem um abismo para mim. Sabe por que tem um abismo? Porque eu preciso entender o contexto que envolve aquela criança. Eu estou expondo aquela criança de que forma? O que acompanha essa unha vermelha? O que acompanha aquele shortinho curto? Acompanha uma dança sensual? Então, eu consigo enxergar. A famosa trend da internet, né? Isso, a famosa trend. Eu tenho que ter discernimento. Eu tenho que ter bom senso. Eu tenho que ter o olhar protetor e, por vezes, como eu te disse, o olhar maldoso. Então, não adianta eu colocar... não, mas eu só pintava a unha dela de vermelho. Pode pintar a unha de vermelho, colocava o cabelo dela de uma forma que era... Né? E expunha em rede social, de modo que você sabia que ali tinham comentários, porque tem redes sociais de crianças e adolescentes abertos. E crianças e adolescentes que são colocadas em poses que não são próprias da idade, ou seja, a adultização. Coloquem padrões de comportamento impostos, por vezes, em rede social que não são apropriados àquela idade. Para mim, isso é adultização. Esse é o meu conceito aqui. Eu coloco maquiagem, eu coloco um brinco, eu coloco um cabelo, eu coloco uma calça justa que coloca a criança com formas como se fosse de adulto. Então, eu não sei se eu consegui te explicar, mas na minha opinião é isso daí, Márcia. Depende de alguns fatores. Eu vou colocar agora aqui um vídeo do Felca, onde ele faz uma simulação de um perfil que ele cria no Instagram. É no Instagram, né, Brenda?
Ele cria no Instagram e ele, no traquejo daquele perfil, ele consegue, por meio do algoritmo P, já receber vários encaminhamentos de outros perfis com conotação sexual infantil. Põe para mim aí o vídeo. Bom, vamos ver aqui. Eu vou criar uma conta do zero, primeiramente. Botar um nome aqui qualquer, teste, uma senha. Ó, pessoal, tô criando uma conta do zero, colocando senha, uma conta nova no Instagram, zerada. Ou seja, o algoritmo, num primeiro momento, ele vai estar zerado. Ele vai estar um algoritmo padrão. Criando a conta. Tô com o meu celular aqui. Em tempo real a gente vai fazendo, tá? Ó, pessoal, basicamente é o seguinte. Eu dei like, primeiro buscando pelos nomes, né? Girl, Kid e tudo mais. E fui dando like nos conteúdos que eu achava que eram mais sugestivos, tá? E daí você vai ver agora o que acontece no meu algoritmo. Eu vou scrollar, ou seja, não tô mais pesquisando nada. Vou só scrollar o meu Reels e olha o que acontece no meu Reels, veja bem. Esse é um movimento que um pedófilo faria. Ele tá ensinando o Instagram que ele tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então, aparecem uns conteúdos genéricos ali de humor, comédia e tudo mais. Mas começa a aparecer uns conteúdos de crianças, tá? Aqui já começa. Link em bio, trade Telegram. E aí ele recebe as propostas, link em bio, esses ou seja, era directs, digamos assim, esses comentários embaixo dos perfis dele são as ele caiu na malha do algoritmo de P. pacotes. Então ele foi para esses pedófilos que todos eles têm um algoritmo parecido com quando a gente isso, aprende eles celular para receber esse em mesmo operações vídeo. É assustador porque eles pegam um conteúdo que é inocente pornografia infantil, que a gente vai fazer a análise da extração de dados. Márcia, não é só o conteúdo pornográfico que a gente pega naquele celular, naquela mídia, naquele aparelho, ou celular, ou notebook, do investigado. É muita troca e venda de material pornográfico em aplicativos de conversa. Aplicativos de conversa em que é suportável um maior armazenamento. Porque o que mais nós usamos, eu não quero falar nomes aqui, mas o que mais nós usamos não armazena tanto. Mas tem um outro aplicativo de conversa que ele é mais apropriado para esse tipo de troca e que a gente pega muito essa venda, né? Às vezes um pacote com tantas fotos é um X valor, um pacote com tantas fotos... Telegram. Eu vou falar porque a família precisa ficar atento. O WhatsApp, que é o que o brasileiro mais usa, não tem tanta capacidade de armazenagem. Mas o Telegram, ele tem. Porque ele, inclusive, guarda a conversa de grupos que você entra, fica lá armazenado. Você tem acesso ao conteúdo anterior, né? E antes que a gente saia desse assunto, porque eu receio não te falar isso, e eu me culparia muito se eu não te falasse, que além dessa questão desse aplicativo de conversa e de tudo mais, o que a gente pega muito, que a gente subestima, né? Sábado eu fiz uma palestra, Márcia, e falei sobre isso. Qual é o joguinho que o teu filho joga? Tem sala de bate-papo? E aí, não, mas a sala de bate-papo, ele só fala com os amiguinhos. Eu sabia que ele pode estar... E nós pegamos isso já, tá? Em várias operações nós pegamos. adulto que está se passando por amiguinho. E aí ele faz o quê? Em alguns desafios, ele pede para o menino se filmar, as suas partes íntimas, pelo jogo. Ali tá jogando um joguinho X, também que eu não quero falar, mas assim, um joguinho X ele tá jogando, tá? Tá, beleza, eu vou falar pra ti. Fala, o Discord, Roblox. E aí, e assim, como é que eles fazem? Às vezes, ele pega o bonequinho uma pequena rede social dentro do jogo. Dentro do jogo, e as salinhas de bate-papo. E aí ele capta essas crianças e adolescentes e capta imagens também de crianças e adolescentes dentro desses jogos, né? E aí já pede para ir conversar no aplicativo de conversa. Porque antigamente a gente dizia assim, não converse com estranhos. Era assim que a mamãe falava? Exato. Não converse com estranhos. Só que no mundo virtual, tu jogou com o cara ou com a mulher, ou sei lá, com o indivíduo, 5 minutinhos, ele não é mais estranho. Meu amigo da internet, mamãe. Ele não é estranho, eu o conheço. Então a gente precisa entender. Você sabe qual é o joguinho? Na minha casa, por exemplo, quando a minha filha jogava esses joguinhos, que agora está proibido, porque lá na minha casa é ditatorial o regime, não tem joguinho, as regras são muito claras, eu sou a ditadora. Mas tem que ser assim, porque a criança não sabe o que é melhor. Não discerne, né? E aí a regra era jamais, em tempo algum, conversar com absolutamente ninguém na internet. Não pode. E outra, tem o tempo de tela. Tem o meu programinha espião que eu consigo colocar dentro do... Mas você não confia em mim? Eu super confio, meu amor, mas eu sou a pessoa que mais te ama nesse mundo. Então, eu preciso... Eu não confio no outro, né? Então, tem muito isso. Ah, mas é só isso, mas espera aí, eu só estou vendo o que ele está acessando. Ele vai lá e hoje em dia nossas crianças sabem desativar os cookies, elas sabem desativar o histórico. E aí tu fica vendo navios, tu tem pastas ocultas. Sabe isso que tem pastas? Tem pai que não sabe que tem pastas ocultas. Márcia chegava na delegacia e chega na delegacia muitas situações, inclusive de desaparecimento voluntário, que a mãe chega assim e a gente diz assim,
Mas me dá aí o telefone. Você tem o telefone dela? Você via com quem que ela mais conversava? Não. Mas você não chegava a acessar? Não tenho a senha. Eu digo, o quê? Você não tem a senha do telefone do seu filho? Tem quantos anos? 12. Não, é aquela história, até onde... Eu sempre disse assim, se eu fosse mãe, na minha casa, quem só ia ter direito à privacidade era eu, os pais. Filho, criança, não tem direito à privacidade. Não tem. É uma privacidade muito... É banheiro, celular aqui fora. E deixa a porta aberta. Eu não vou entrar. Porque a criança tem vergonha, tem uma certa hora, tem uma hora que ela não quer mesmo ficar peladinha, né? Pelado, ou sei lá o quê, na frente nem do pai nem da mãe. Então vai pro banheiro. Tá deixa a porta aberta. Fechada, mas sem tranca, celular aqui fora, porque ele pode ir ao banheiro, argumentando a privacidade do banheiro e ficar no telefone. Então, não tem, você tem que vasculhar a bolsa, você tem que vasculhar a gaveta. Gente, eu ia te falar isso. Tudo. A mamãe, ela era, a minha irmã, a gente brincava que ela era desbravadora de guarda-roupas. Nada você podia esconder naquele guarda-roupa. Isso eu falei sábado na palestra também. Eu digo, gente, minha mãe era desbravadora de guarda-roupas. Hoje você tem que ter desbravador de celular, porque não se guarda mais muita coisa. E desbravador, olha, um dia desse eu peguei na bolsa da minha filha, tem como é uma mala que ela leva para a escola, tem um fechiclé e embaixo tem um fundo. Tava cheio de... Aí eu peguei e falei, epa, tem alguma coisa aqui, acostumada a revistar coisa de droga. Eu tava, epa, tem fundo falso aqui nessa bolsa. Quando eu abri, cheio de desenho, porque ela ficava desenhando na escola e para eu não ver, ela não jogava, ela botava lá dentro. Mas para você ver, você tem que ver até os esconderijos da bolsa. Porque hoje em dia tu tem que ser o desbravador. É porque você não confia, porque você não respeita a privacidade. Não, gente, é para proteger, você precisa se adiantar. Né? Então a gente fica muito... Olha, algumas coisas que nós pegamos, Márcia, em algumas grandes operações, nós pegamos um garoto que ele abusava sexualmente de algumas crianças e adolescentes. Garoto de quantos anos? 10, 11 anos, 9 anos. E ele abusava? Ele era o abusador? Ele abusava. Não, mas o garoto que eu digo é 20 anos. Mas a mãe, como foi que pegou? A mãe foi pegar o telefone do filho e viu uma conversa estranha. E ela iniciou ali aquela investigação que a gente nem imaginou que aquela mãe... Ela não confrontou ninguém, tá? Ela só pegou ali os dados principais e levou. Ela foi extremamente inteligente, levou pra gente. E aí a gente confiou, porque a investigação demora um pouco e demorou um pouco. Ela confiou. A mãe dele ou a mãe das crianças? A mãe da criança que seria abusada sexualmente, como muitos outros tinham sido. E ela conseguiu ver ele oferecendo Pix e tudo. E aí ela pegou. Então, por que se essa mãe tivesse deixado livre ali, né? Então, tem que ter monitoramento, educação digital, diálogo. Tá cansativo o que eu falo já, assim, porque toda vez, como me chamam, e eu super agradeço a confiança da imprensa comigo, Márcia, mas imagina que eu faço, gente, educação digital, monitoramento, vigilância, diálogo. Todo dia eu falo isso. Sabe? E eu estou dizendo que a gente está imune quando a gente faz isso. E mesmo assim, nós não estamos imunes a alguma coisa acontecer, claro, mas a gente tem que prevenir. Porque criança, o século XXI trouxe crianças extremamente inteligentes. Inteligentes da tecnologia, inteligentes em ter a visão do que está acontecendo no mundo, porque elas acessam, sim, as redes sociais e tudo mais. E tem muita criança que, se os pais não perseguirem essa criança, eles vão ficar para trás com relação à tecnologia. Sim. Então, eles precisam realmente desenvolver mecanismos para trazer aquela criança para a realidade do pai e da mãe. A criança, você falou agora de diálogo, a criança, ela entende o que um pai e uma mãe fala, uma criança de 11, 12 anos, você está falando assim, você não pode acessar esse jogo. Eu tenho a impressão que, pelo processo cognitivo dessa criança, ela sabe o que não pode acessar o jogo, mas ela não entende os riscos de acessar aquele jogo. O porquê. É por isso que quando a doutora Juliana diz assim, lá em casa funciona uma ditadura. É uma ditadura mesmo, porque não adianta você explicar os riscos para uma criança. Márcia, eu não sou psicóloga, né? Minha formação é direito, mas eu tenho uma certa experiência com criança e adolescente, que desde a minha carreira policial tem 14 anos, e eu sempre iniciei de vulneráveis, lidei muito com adolescentes em conflito com a lei. E com vítimas também. E sou mãe, mas eu te digo uma coisa, eu não sei se entende, mas às vezes as regras claras funcionam. Então, na minha casa, a regra é muito clara, ela sempre quer saber o porquê da regra. E eu sempre... Ontem ela me fez um pedido assim, não, eu queria pintar aqui embaixo do meu cabelo, não sei o quê. A doutora Juliana tem uma filha de 12 aninhos, 12, né? Não, eu quero pintar aqui embaixo do meu cabelo. E eu falei, não, eu já tinha dito não, mas eu gostaria de saber por quê. Porque não é apropriado para a sua idade. É uma boa resposta?
Baixou a cabeça e tudo bem. Não tem a figura de autoridade sou eu lá em casa. Vai frustrar. E a gente tem que ensinar os nossos filhos a se frustrarem mesmo, né? E saber lidar com essa E frustração. saber lidar. Saber lidar com o não. É. Saber entender o que é esse sentimento. É muito interessante porque eu ouço muitos assuntos de comportamento, eu gosto muito de análise comportamental e tudo mais, e a criança não sente, ela não sabe explicar. Então, quando o pai leva uma criança para o supermercado, ali dos 6 aninhos, e não, meu filho, que ela se joga no chão e começa a gritar e começa a fazer aquilo tudo, ela não sabe lidar com aquilo. Aí o que o pai tem que fazer? Baixa, mesmo nível. O que você está sentindo é frustração. Você não entende isso agora. Mas é um sentimento ruim, não é, minha filha? Ou meu filho, você precisa aprender a lidar com isso. Aprender a lidar. E assim, Márcia, eu repito, assim, eu peço perdão das psicólogas que estão me assistindo, porque eu realmente não sou. É óbvio que elas podem ter uma ideia contrária de antemão, eu peço mil desculpas, mas é porque esse é o meu sentimento na empiria mesmo, na experiência. Como que eu lido com certas coisas e como que eu consigo orientar, às vezes, um pai ali na delegacia. Sabe como chegava na DEAI, na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, que é uma causa que eu tenho muito carinho, adolescente em conflito com a lei? Eu chegava e vim entregar, eu não aguento mais esse menino. Quantos anos? 15, 16, às vezes 12, às vezes Nossa. 10. E aí a gente dizia assim, mas não dá para transferir para o Estado essa responsabilidade. Que é sua. Mas como é que eu chamava? Eu chamava o adolescente, né? Mas quando foi que o pai perdeu aquela rédea? Ele perdeu aquela rédea naquele dia? Não, amiga. Ele perdeu aquela rédea muito antes, né? Quando a gente não estabelece as regras claras, quando a gente deixa o filho, às vezes, tomar algumas decisões que a gente não concorda, mas tudo bem, pelo cansaço, eu vou deixar a babá dele ser o celular. Né? Eu tô muito cansada, deixa aí. E eu ouvia também muito isso. Esse menino é muito quieto, doutor, ele vive no quarto. Que menino quieto tá todo o tempo com o celularzinho dele? Eu digo, meu querido, tá aí o problema. Né? É muito engraçado que a internet ela mostra muito isso. A internet pode ser ruim e pode ser boa. Né? E aí eu lembro muito de uma imagem, eu estava conversando aqui com a doutora Juliana, que eu não sou mãe. Foi uma opção. Eu não quis comprar essa briga para minha existência. Porque ter filho é um empreendimento. A partir do momento que você coloca um filho no mundo, o teu trabalho nunca mais cessa. Porque você tem que criar um ser humano capaz de construir um mundo melhor. É para isso que nós estamos na Terra. Nós estamos no mundo para que a gente possa fazer o melhor para a gente e fazer o melhor para o próximo. E aí é uma imagem, como se fosse um desenho rabiscado, né? Em que está a mãe e a filha. A mãe no celular e a filha no celular. E do outro lado do banco, é um banco de praça, está uma mãe e a filha. A mãe com um livro e o filho com um livro. E aí a mãe vira... Eu queria tanto fazer que a minha filha lesse mais. Eu queria tanto ser capaz de fazer com que minha filha lesse mais. Aí a mãe, com o livro, diz, tente o exemplo. Tente o exemplo. Eles reproduzem nossos comportamentos. Eles imitam primeiro, para depois eles entenderem o que a gente fala. É verdade. O exemplo é o melhor conselho. O exemplo, se o seu filho te vir se alimentando bem, se exercitando bem, tudo é diferente. Agora, se ele te vir numa ladeira abaixo de alimentação, de adquirir conhecimentos, ele vai reproduzir. E outra coisa, lá na década de 80, podia até acontecer e funcionar aquela história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso no século XXI não funciona mais. Não funciona, é verdade. Uma das vítimas mencionadas nesse caso aí do Felca com o Ítalo foi a Camilinha. A Camilinha foi adotada pelo Ítalo desde ali dos 11, 12 anos e a Camilinha desde sempre fazia as dancinhas, fazia todo aquele comportamento na casa do Ítalo. Na denúncia do Felca, ele não só falou da Camilinha, como falou também da Bel, que era a mãe fazendo com que a filha tivesse alguns desafios. E num dos desafios a criança vomitou. Como é que os pais lidam com essa proteção, mas também com esse desejo da criança de estar nas redes sociais? Não existe? Não, na verdade, existe sim, existe uma projeção. Às vezes os pais se projetam nos filhos, inclusive em redes sociais. E às vezes, Márcia, o que eu percebo ali? E também não sou especialista em rede social, em tecnologia e tudo, mas o que a gente percebe ali quando chegam as ocorrências na delegacia? Eu projetei meu filho para ser influenciador digital.
a gente vai sair da pobreza com isso, a gente vai conseguir a parte financeira com isso. Muitas vezes uma irresponsabilidade e não medir as consequências daquela exposição. E aí a gente vê aí, no mínimo, submeter criança e adolescente à situação de constrangimento, né, no ambiente virtual, que é um crime. A criança e adolescente, ela tem o seu psicológico, físico, emocional, patrimonial, tudo protegido pelo ECA. O ECA é lindo, e eu não estou dizendo que ele não é efetivo, não é só porque ele é lindo que ele não é efetivo. É óbvio que a gente precisa de muita implementação para ele ser efetivo. Mas um pai e uma mãe dessa, ou um responsável, que submete uma criança a isso sem medir as consequências, apenas visando a pecúnia, né? Não visando dignidade, não prezando por condição de desenvolvimento, porque ali ela está em condição de desenvolvimento, precisa ser responsabilizado. E eu não digo apenas criminalmente ou sim criminalmente. Às vezes não tem uma responsabilização criminal, mas tem uma negligência e uma omissão que tem que ser avaliado pelo juizado da infância, que tem que ser avaliado pelo Conselho Tutelar, posteriormente relatado ao Ministério Público. Então, há consequências cíveis também, né, que precisa entender que, inclusive, pode chegar à perda do poder familiar, que não é só isso. Então, existe, sim, muito isso. Existe essa projeção, existe crianças sendo usadas. E você fala da Camilinha... Você fala assim, eu nem sabia que existia, vou te confessar, eu não sabia quem era Camilinha, quem era Bel, quem era Felca. Eu vou dizer verdade pra ti. Claro, eu também não sabia, mentir, não. Eu não sabia E olha que era ninguém disso. A gente trabalha aqui com rede social e tudo, mas eu deixo os meninos me darem essas informações, essas atualizações. Eu não estou dizendo que eu não sou agradecida ao Felca, porque, como eu te disse, ele nos chacoalhou, mas não sabia nem quem era. Eu não sabia quem era Ítalo, eu não sabia quem era ninguém. Né? Não, eu não dou engajamento, porque realmente não é um material que eu consumo. Mas quando você vê as vítimas, seja do crime que for, de criança e adolescente, ela tem uma ambivalência de sentimentos. O que é que ela faz? Ora, ela está ali, claro que às vezes constrangida, fazendo coisas que causam sofrimento, mas ela tem um sentimento pelo agressor. Isso é muito grande, tem uma ambivalência de sentimentos nisso. Então, a Camilinha, óbvio que ela vai defender. Ela se sente culpada, como toda vítima de crime sexual, como toda vítima da relação intrafamiliar, ela se sente culpada. Então, ela vai sim, ela nem tem discernimento para saber que ela foi vítima. E quando você vê isso, você vê a vítima de favorecimento à prostituição também, o clássico de favorecimento, que esse ano a gente prendeu na Caminhos Seguros, um favorecimento à prostituição, dentro do motel aqui da capital, a menina não tinha discernimento para dizer porque ela era vítima, ela não se sente vítima, por quê? Porque ela está ganhando dinheiro para ser tirada da escola. É por isso que os menores de 14 anos não têm autonomia nenhuma para consentir uma relação. Essa tinha 15 já, mas para ela foi oferecido R$150 e nós pegamos durante a operação ela dentro de um motel da cidade com um médico que ela já tinha feito o programa sexual e ele lhe devia R$150. Ela disse, não, eu só saio daqui com o meu dinheiro. E a gente teve que levá-la para a delegacia e flagrantear a cidadã por favorecimento. E aí a gente via, sabe o que, em rede social? O pessoal acusando, apontando o dedo para essa menina. Isso já é assim, isso já faz um corre, não sei de quantos. Gente, você sabe que essa menina está em condição peculiar de desenvolvimento? Que ela não está indo para a escola porque ela está sendo a vítima? Ela é vulnerável. Isso é favorecimento à prostituição. Não, ainda tem gente que diz assim, tem menina aí de 14, de 13, de 14 anos que sabe muito mais do que um adulto. Ela não sabe nada, gente. Ela não tem nenhuma noção do que é ter uma relação sexual, de ter uma DST. Não. Ela sabe pelo cotidiano, a rotina. Mas dizer que ela tem a consciência do gravame que aquilo está trazendo para a família, para a vida dela, ela e não quando tem. Ela tem a consciência sexual da parte de que eles fazem, sabe disso, porque já é por causa disso aqui, irmã. É porque ela já foi vulnerabilizada uma vida inteira. Ela sofreu possivelmente abuso sexual, ela foi exposta a conteúdos inadequados. Exato. Se duvidar, ela foi vítima do quarto compartilhado com os pais e presenciou coisa inadequada. Tem muita coisa. Então, você aponta o dedo para uma vítima. É impressionante que não se aponta o dedo para o autor do favorecimento à prostituição. E, por exemplo, o favorecimento à prostituição, ele fica ali, usando as crianças e adolescentes no ambiente virtual para ganhar dinheiro, sim. Para dar engajamento, para monetizar a rede social dele. Então, isso aí, sim, é crime. Né? Então, nós não podemos normalizar, nós não podemos romantizar e a gente não pode aplaudir esse tipo de coisa. Não pode aplaudir. A gente está vendo o vídeo da Camilinha, não é isso? E tem também o vídeo do caso Bel para meninas, que é o vídeo que a mãe obriga a filha a fazer aqui, ó. Foi nesse vídeo aí, se a mãe, que a menina vomitou. E o Felca também, a mãe ri e tudo, teve vários casos. Isso foi em 2019. E o caso da Caroline Dreher, eu acho que é isso.
Caroline Dreher. Tudo que começou quando a ela Caroline era tinha filmada 11 pela anos, mãe, produzindo conteúdos de dancinha, fazendo essas de forma dancinhas, inocente, essa daí dá pra também se foi dizer, denunciada a pelo criança Fel. devia estar brincando, não se expor. Olha, Mas aos poucos foi escalonando, de cada vez mais inocente. ela vendia, a mãe vendia os pacotes dela culminar ao ponto de dançando, se ela tornar fazendo isso. Sabendo, absolutamente então, criminoso. qual era o público É que uma das comprava coisas isso? É um mais público asquerosas bem e intencionado? corrompidas que eu já vi Nunca. na minha Nunca. vida. Nem a Quem mãe era bem administrava intencionada para a vender produção isso. da Caroline Ela era sua sabe mãe. disso. Ela estava muito bem ciente que isso aí, ela estava explorando a filha dela. Né? É muito complicado isso. É cruel, amiga. É cruel. É cruel, É é cruel. má. Ela estava sendo má. Essa é a verdade. Como é que se lida com, a partir do momento que vizinhos, que outros familiares veem esse tipo de comportamento da família? Como fazer isso? Rompe de uma vez por todas e vai para a polícia, porque não tem amizade depois disso. Não tem como, né? Na verdade, a gente vai prevenir, né? Então, se a partir do momento que essa criança e esse adolescente, em minha opinião, está tendo acesso livre à internet, está com esse tipo de situação, a denúncia é importantíssima, acho que a gente não pode normalizar, não, vamos resolver aqui por casa, não dá para resolver por casa nenhuma, você tem que denunciar. Mas, quando é algo que é um perigo apenas, aí você consegue tentar conscientizar os pais. Isso que a gente tenta fazer aqui, isso que você abrir esse espaço, Márcia, te agradeço, te parabenizo, não por me chamar nem nada, mas porque você está tentando dialogar sobre esse assunto. Esse assunto está em voga, assim, tudo bem a gente falar sobre isso. Mas só porque o Felca veio falar, a gente ouve muito. Porque o Felca veio falar, e parabéns pro Felca que veio trazer esse assunto. Até que enfim. Trazer à luz. Obrigada, querido. Vamos sim falar desse assunto, e quanto mais a gente fala, mais a gente conscientiza. Então, essa conscientização, ela parte sim também dentro de casa, essa sensibilização de um tio que às vezes tem um discernimento melhor, uma tia que tem um discernimento melhor. Ei, minha irmã, vem cá, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não é melhor a gente tentar limitar o tempo de tela dessa menina? O que ela está produzindo na internet? O que ela está conduzindo? Ela está consumindo na internet? O que seu filho está em rede social? Seu filho está em sala de bate-papos? Tudo isso com o problema de prevenir, você tentar orientar dentro de casa. Aí não deu certo, continuou a obtenção de pecúnia, tem que ter uma denúncia. Às vezes não é uma situação criminal, mas é uma situação que o Conselho Tutelar precisa saber, o Ministério Público precisa saber, o Juizado da Infância e da Juventude precisa saber. Quando a gente vê essa normalização, porque foi 2019, nós estamos em 2025, né? O dia que a gente está gravando aqui esse programa. Quem consome não é só o pedófilo, aquele que quer se apropriar dessas informações. Quem consome são pessoas do entretenimento, as próprias crianças e tudo mais. Como é que os pais identificam, além de cancelar o consumo de tela ou reduzir o consumo de tela? Porque se a gente vir aqui uma criança fazendo uma dança, não é sensual, e a criança está consumindo também, que se identifica, existe a questão da conexão nas redes sociais. O pai, ele pode dizer, não consuma isso? Vai da orientação dele, né? Mas a gente só consegue melhorar isso, assim, não vai saber, se você expõe, o pai expôs o filho na internet, expôs o menino ou a menina em danças sensuais, para mim já é uma decisão inapropriada. Eu não vou te dizer que é criminosa, mas é inapropriada, essa é a palavra para mim. E ele expõe, a mãe permite que a criança vá, ela está sujeita ao risco de ser acesso não só a crianças, mas pessoas mal intencionadas, criminosos, que sabem que vão ter a sua satisfação da lascívia com seu filho. Como é que ele vai identificar? É monitoramento. Quem vai acessar não vai. Ele só vai monitorar o que o filho dele vai acessar. Mas quem vai acessar o vídeo que o filho dele produziu, Exato. não tem como ele acessar. Eu não enxergo uma possibilidade tecnológica dele fazer isso. Acho que o Henrique da Cibernética pode ser que te ajude melhor nisso, mas eu não consigo. Mas, de todo modo, é um risco que teu filho fica correndo. Se você coloca aquela criança ali numa postura inadequada, numa dança inadequada, num canal aberto, qual é o teu objetivo disso? O objetivo é vantagem financeira, e aí tudo bem o teu filho correr risco, né, de ter a sua imagem associada e cultuada em fóruns em que são trabalhados exploração sexual de criança e adolescente, há trocas de pornografia infantil, porque tem isso também, né, esses shortinhos, tudo isso. E eu não estou aqui, veja, eu não estou estigmatizando, isso não é, nós mulheres somos livres, né, mas eu não estou falando de mulheres, eu não estou falando de homens, eu estou falando de crianças. Então, a gente precisa ter esse discernimento também. Então, eu acho que a gente não tem como evitar. Como é que esse sentimento de culpa e confusão afeta esse processo da criança que passou por um abuso? Não digo nenhum abuso, digo abuso físico também, mas um abuso emocional, um abuso social. Como é que essa culpa e essa confusão vai ajudar essa criança? Porque, por exemplo, tem muito caso da criança que busca ajuda,
e está sendo abusada socialmente pela mãe. Vamos dar um exemplo, que é colocar essa criança nas redes sociais. Eu estou usando esse termo, não sei nem se existe esse abuso social. E aí, quando a criança busca ajuda, a mãe diz, está vendo, eu quis te ajudar, eu quis te dar uma profissão. Por tua culpa, agora eu estou respondendo um processo. Mas uma violência psicológica, né, com amiga? isso, gente? Mas isso é mais uma violência psicológica, né? E, assim, as crianças estão muito sujeitas a isso, a pais e mães desequilibrados que sempre estão imputando a culpa a essa criança. Mas, assim, como eu te disse, eu não sou psicóloga, mas eu vejo muito isso. Os pais atribuindo a culpa às crianças. De que forma a criança lida com isso? Às vezes são irreversíveis as consequências. Eu te digo que são consequências absolutamente duradouras desse conflito que se é causado nessa criança. Como eu te disse, ambivalência de sentimentos, muita confusão, rompimento com o ciclo da infância, não viver as fases plenamente. Então, tem muito de consequências severas de alteração mesmo. E essa criança, ela perde a autoestima. Você vai ver uma criança dessa perder a autoestima. Eu não estou te dizendo que não, mas muitas vezes são irreversíveis. Estou dizendo que com acompanhamento psicológico não é possível, né, amiga? Tem muita coisa disso. Mas eu vejo que não é um risco que se corra, não é um risco que se corra, né? Não vale a pena o risco. Eu queria que a senhora definisse aqui pra gente a autoestima. Porque muita gente pensa que a autoestima está ligada à vaidade, está ligada ao cuidado, à maquiagem. Não, a autoestima é o se querer bem, a ponto de saber que eu sou capaz. Sou capaz, é isso que eu ia falar. De fazer alguma coisa. Já tirou o meu conceito, eu ia te falar isso, mas como eu te disse, é muito pessoal isso, né? É eu que estou te falando, eu não estou dizendo que eu estou correta. Eu acredito que é isso, não tem muito a ver com o estereótipo, tem a ver, não é muito com a parte externa, tem muito a ver com a minha parte interna. O que eu acho que eu sou capaz, o que eu acho que eu sou capaz de fazer. Merecedora. Eu mereço isso, né? Então, eu mereço ser bem-sucedida, eu sou capaz de aprender, eu sou capaz de me encaixar. Eu mereço sonhar ser médica, ser advogada, ser delegada. Porque quando eu baixo a autoestima dessa criança, eu coloco essa criança, esse adolescente com uma necessidade de pertencimento e de aceitação, e por isso que às vezes descamba para um lado de uma dependência química, por quê? Porque ela precisa pertencer. Você coloca ela num patamar de que ela precisa da aceitação, ela precisa daquela aceitação dos outros, ela precisa da aprovação externa. Se você não trabalha o interior dessa criança, vai acontecer isso. Então, a autoestima, para mim, é isso. É muito a parte interna fortalecida, saber que aquele ser humano é capaz de alcançar altos voos. E eu queria muito chamar a atenção aqui, para quem está acompanhando aqui essa entrevista, para que pesquisem, pais. A gente sabe que ser mãe, quem sou eu para dizer, mas vou dizer, né? A gente sabe que ser mãe não vem com manual, ser pai não vem com manual, é muito difícil, é feeling, é rezar muito para quem acredita em Deus, né? Botar o joelho no chão e tudo mais. Mas tem muitos estudos, pesquise, vá, dê um Google lá, como é que eu lido com uma criança rebelde, como é que eu limito o uso dos conteúdos sociais ali, né? É bem complicado saber o caminho certo, mas você tem que, pelo menos, formar uma opinião a partir de conceitos que já existam. A internet ela veio para acrescentar mais esse fator desafiador na maternidade, né, e na paternidade, que é a gente lidar com as crianças no mundo virtual, porque eles têm necessidade de pertencimento em relação ao mundo virtual, à internet, e a gente tem que estar muito atento e estimular atividades offline também, porque a gente fica muito nesse negócio de não, tudo bem, e porque nós também precisamos nos desafiar de tirar um pouco as telas da gente, né? E estimular a atividade ao ar livre, ou offline, uma leitura, um desenho, uma caminhada, um andar de bicicleta, que se perder. Um piquenique. Ai, meu Deus, mas é um calor infernal. Vai bem cedinho, não sei, faz um piquenique em casa, faz uma brincadeira no chão da sala, joga Uno. Vai pra piscina, vai né? Pra do piscina, condomínio. do condomínio, sabe? Olha, quando eu era pequena, a gente não tinha piscina. Aí alguém que vai assistir a gente vai dizer, mas a gente não tem piscina, mas lá em casa tinha mangueira. A gente pegava mangueira. É muito melhor. E a gente brincava e tinha... Eu fico um pouco nostálgica, mas não é questão de... mas o pessoal passado que era bom, não, mas não era. A gente tinha muito mais, amiga. Atividades offline, né? Então, a gente tinha mangueira, a gente tinha laje, às vezes, a gente tinha um quintal, a gente tinha goiabeira.
Nossa, parece que tirou da minha... Eu tava aqui me vendo da minha goiabeira, lá no Japim, no quintal. Eu subia Era já na com um matinha. pouquinho de sal, porque eu queria comer a goiaba com Com sal. sal. Então, tem que buscar, porque o mundo externo existe. A gente não está no filme do Steven Spielberg, aquele filme Jogador Número 1, em que todo mundo vive nas redes sociais e o mundo é todo na rede social. Não, a gente tem um mundo, a gente tem natureza, a gente tem muita oportunidade de viver uma vida apreciando o belo, que é a construção de Deus, e não só apreciando a construção do homem. Tem uma matéria que foi feita que traz números da Unicef e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que dizem que a violência sexual contra crianças e adolescentes aumentou entre os anos de 2021 e 2023 184%. E esse crescimento é uma reportagem da Brenda, que está lá na rede, e esse crescimento se deu essencialmente em crianças dos 0 aos 9 anos. Olha esse número. Apesar de toda a luta dos delegados, do Ministério Público, é imprescindível que a gente traga. Esse aumento se deu, na sua opinião, o que você vê aí no dia a dia e tudo mais, em decorrência dessa facilidade de se acessar crianças, acessar as imagens, acessar um comportamento que hoje está muito mais público? Mas isso sempre existiu. Eu acho que a gente está diminuindo a subnotificação. Isso é fruto de campanhas, é fruto de sensibilização que a gente tem feito, né, como esse aqui que você está fazendo. É fruto de debate, é fruto de tratativa, é fruto de encorajamento da vítima a denunciar. Na minha opinião, assim, houve um aumento. Pode ser que a internet tenha facilitado isso, mas esse aumento aí tem muito a ver com o abuso sexual clássico, que é o que acontece intrafamiliar. E pai, irmãos, primos, tios. Avô-drasto, o melhor amigo da família, o tio mais querido. E tem muito disso, a diminuição da subnotificação, minha querida. É muito. A diminuição da subnotificação é latente coragem, de denunciar. Né? Sempre existiu. Sempre existiu, mas hoje as pessoas têm mais coragem para falar. Muito mais coragem para falar. Se você pega um pessoal, as pessoas, mulheres, meninas da minha geração, da nossa geração, que somos da mesma geração, e perguntar se houve abuso, muitas foram abusadas. Muitas foram abusadas, que a maioria não conseguia denunciar, porque isso era normalizado e a vítima sempre foi imputada essa responsabilidade. A gente tem uma história no Amazonas, tá? Para quem está assistindo essa entrevista aí, que o YouTube tem esse benefício também, que é alcance de pessoas não só na região onde foi gravado o programa, mas do mundo inteiro. No Amazonas tem uma história que é contada no interior, que é a história do boto. O que acontecia? No interior, as meninas apareciam grávidas e de quem é o pai? É o boto. O boto é um homem que sai do rio, é um boto que sai do rio e vira homem, vestido todo de branco, inclusive com um chapéu branco, pega as meninas e essas meninas engravidam. Então, ninguém sabia quem era o pai. E essa história ela tem um fundo extremamente macabro, porque foi uma história inventada para esconder os familiares abusadores. Exatamente. Porque não podia se dizer na comunidade que ela estava grávida do pai, que ela estava grávida do avô, que ela estava grávida até mesmo do irmão e dos tios. É o filho do incesto. O filho do boto é um filho do incesto, infelizmente. E aí se criou essa lenda para maquiar, para esconder mesmo, como você disse, o abuso sexual intrafamiliar. Triste, e a tristíssima, né? Tristíssimo. Eu não suporto essa lenda. Eu tenho uma raiva dessa lenda. Odiosa. Não suporto. É uma lenda odiosa e traz a permissão. O que mais me deixa indignada é a permissão. E ainda romantiza, né? Cria uma magia para o abuso sexual. Faça-me o favor. Faça-me o favor. Trazendo toda essa história aí para o dia a dia da Dépica. Vê-se muito isso? Muito. Minha irmã vê muito. Ano passado, a gente teve um aumento de registro de BOs, assim, muito. Esse ano, eu já estou na metade do ano, era como se eu estivesse em novembro do ano passado, do número, assim, eu não tenho o número exato para te dar, mas nós aumentamos muito o número de boletins de ocorrência. E aí, Márcia, eu exponho para você, assim, uma angústia disso, né? Porque a gente traz muito isso. Denuncia, e tem que denunciar mesmo. Mas aí, a minha aflição eu preciso dar vazão a essa denúncia, preciso dar essa atenção à denúncia. Claro.
E eu preciso trazer que um as resultado para a família. Mas eu preciso que as políticas públicas tenham os olhos para essa causa também. A gente foi agora no Fórum da Segurança Pública e me causou uma angústia, por exemplo. E eu sou da segurança pública e eu trago aqui uma fragilidade e algo que me angustia, que me entristece. Os painéis de criminalidade de droga, de tráfico, de roubo, que não são menos importantes ou mais importantes que vulneráveis, estavam lotados de gestores, de chefes muito atentos. E aí você vai para os painéis de crimes contra a mulher, da violência de gênero, inclusive dentro das instituições, os painéis de violência contra a criança e adolescente, na verdade, 1 ou 2 painéis de violência contra a criança e adolescente, esvaziados, e a maioria mulheres. Será que nós temos interesse em melhorar isso tudo, em implementação de políticas públicas para essa causa, para essa linha de frente dessa atuação? Será que a gente tem um olhar não só nível estadual, porque a gente vê, por exemplo, o delegado-geral fazendo o possível para que a gente tenha uma delegacia mais fortalecida. Agora, o governo do estado está construindo o centro de atenção à criança e ao adolescente. Não é ele, é o Centro Conselho Estadual de Direito da Criança e do Adolescente, e com o dinheiro do Ministério Público do Trabalho, com o apoio da Sejusc e do governo do estado, mas tem toda a rede querendo que esse sonho saia do papel. Mas a gente precisa de material humano, né? A gente precisa de interesse por parte de todos da classe política em relação a essa causa, porque não adianta vir denúncia. Eu preciso dar vazão a essa denúncia. Eu sozinha eu tenho o mesmo número de investigadores que eu tinha 10 anos atrás. E aí, como é que eu faço? Como é que eu dou resultado? Como é que eu dou eficiência ao meu trabalho? Então, eu já fico meio que me justificando, porque assim, tem muita denúncia, assim, a gente faz um esforço hercúleo para dar essa vazão à denúncia, mas nós precisamos nos sensibilizar. Falta um pouco também de fiscalização de algoritmos e dessas redes sociais essa fiscalização voltada para isso, para esse controle. Como a gente viu o Felca mostrando naquele vídeo, ele mostrou que o algoritmo colabora, facilita. Para mim, sim. A gente precisa das empresas que administram essas redes sociais para que eles tenham mecanismos de segurança mais robustos, mais efetivos. A partir do momento que e a gente foi para um curso em Brasília de uma dessas plataformas, uma das plataformas mais, digamos, mais ativas em relação a isso, que é o que mais dá engajamento dessas danças. E eles chegaram a cancelar o perfil de um desses que você citou aí muitas vezes, porque eles vão criando outros e eles vão conseguindo outros seguidores. O perfil é banido depois de muitas denúncias, mas ele vai mudando o nome, é permitido. Então, precisa trabalhar essa segurança tecnológica mesmo, né? No início, cortar pela raiz o negócio. A gente fez uma matéria sobre os chatbots. A Advocacia Geral da União notificou a empresa para que retirasse esses chats que promoviam a erotização infantil. E aí a gente vê aqui esses robôs que trabalham para isso, que tudo hoje robôs, a inteligência artificial chega para isso, né? Para poder fazer com que quem tem o interesse doentio nas crianças recebam. Eles dão alguns comandos nas suas próprias redes, como curtidas, encaminhamentos e tudo mais, para poder receber esse conteúdo de erotização infantil. Como é que a senhora enxerga esse conteúdo ampliado? Você acabou de mencionar aqui a nossa delegacia de internet, crimes cibernéticos. De crimes cibernéticos. É preciso ter um trabalho da DEPCA junto com os crimes cibernéticos? A gente interage, a gente tem uma integração muito boa nisso, inclusive apoio de preservação de dados, interação com a própria Meta, interação com o TikTok, com as plataformas de aplicativo de corrida, de aplicativo de mobilidade urbana. Sim. A gente tem também porque eles são cruciais nisso também, de identificação, de movimentação de crianças e adolescentes, porque tem muito isso. Então, a gente tem uma integração. É impossível hoje, Márcia, a gente trabalhar sem o crime cibernético, sem a inteligência da Polícia Civil, sem a inteligência da Segurança Pública do Estado, da Secretaria de Segurança Pública. Então, a gente tem o doutor Divanilson lá na CEAI, a gente tem o doutor Denis lá no DPJ,
o doutor Henrique Brasil, que é da Crimes Cibernéticos, e a gente tem com o Cyberlab do Ministério da Justiça, senão a gente não consegue trabalhar. Esses crimes, eles são interestaduais, quiçá eles são internacionais de caráter também, então a gente recebe SaferNet, denúncias do SaferNet aqui, a gente recebe denúncias que algumas vão para a Polícia Federal, mas algumas, quando são locais, elas vêm do FBI, ela vem de organismos internacionais para a gente também. E eles dão digamos, eles mastigam bem para a gente. É um trabalho global, né? É global, por conta da internet. Então, a DEPCA, ela não fica só no crime local, não tem como. A gente trabalha realmente. Só que alguns, a Polícia Federal, a gente trabalha integrado também com a Polícia, graças a Deus, a gente tem uma parceria muito grande com a Polícia Federal, com os sistemas deles também. E nesse crime, nessa investigação desse tipo de crime, nesse enfrentamento, não cabe vaidades, então a gente não pode dizer, não, peraí, essa é só minha atribuição, não, essa é só da Polícia Federal, não, é o seguinte... Mediocridade, pensar assim é mesquinho e ser medíocre. Então vamos juntos, e é assim que a gente tem trabalhado nesse enfrentamento, porque senão a gente não consegue atingir, a gente não consegue avançar. O objetivo é coibir o crime, é evitar que o crime aconteça. E aí a gente ombreia mesmo muito bem, graças a Deus, a gente se despe de qualquer vaidade em relação a isso. Se a delegada da DEPCA tivesse que deixar um recado aqui para os pais, que fizesse diferença na vida deles e de proteção das crianças, qual era o recado? Monitoramento, vigilância, cuidado e às vezes o olhar maldoso. Eu não digo nem só o olhar cuidadoso, mas às vezes a gente fica com uma cortina nos olhos que a gente precisa tirar, que foi o que o Felca tirou da gente, né? Ele tirou aquela nossa cortina dos olhos. Então vamos tirar a cortina dos olhos e olhar além, para que a gente consiga proteger nossas crianças e adolescentes e dar um desenvolvimento seguro e digno a elas. É melhor ser um pouco neurótica, né? Eu já fiquei, eu preciso sair dessa delegacia para ver se eu tiro um pouco dessa neurose. Um pouco dessa neurose, né? Porque como é que é o nome da sua filha? Ayla. A Ayla, coitada. Tá, meu Deus, eu vou fazer palestra às vezes na escola dela, ela já eu ouço essa palestra todo dia em casa. Eu sou a primeira que ouve essa palestra. Eu falei uma frase que a gente ouvia muito na nossa infância, né? Que é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, e que hoje não funciona mais porque as crianças querem o exemplo. Naquela época já era assim, mas naquela época as crianças eram muito mais obedientes. Hoje as crianças têm um ímpeto de contestar. Essa contestação ela é positiva, porque no futuro elas vão, por meio da contestação, fazer as criações, a tecnologia e tudo mais. Mas existe uma frase que funciona até hoje e eu acho que vai funcionar para a vida toda. A frase é: mãe, eu quero ir. Todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Não é todo mundo. E o melhor presente que a gente pode dar para criança e adolescente é proteção, é cuidado, respeito, proteção, cuidado, acolhimento, né? Porque até para dar uma regra você tem que ter um acolhimento, né, Márcia? Que nossas mães não tinham muito, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Era bem... Como eu digo, o meu é ditatorial, mas é aquele ditador um pouco bonzinho, sabe? Eu sou um ditador suave. Amoroso. Um ditador suave, né? Explicando, minha filha, vem cá, com carinho. Vem cá. Aí ela fica 2 horas chateada, mas daqui a 2 horas já passou. E ela vai perceber no futuro que o cuidado, a atenção não é só no que tá bom. Minha mãe era atenciosa comigo, ela também me proibia. O não é muito mais educativo do que o sim. É verdade. Né? Obrigada por ter vindo hoje, doutora Juliana. Obrigada, uma satisfação maravilhosa a nossa conversa. Quero ficar conversando mais aqui. A gente vai ficar conversando o dia todo. Se a gente der sopa, ninguém mais faz nada. Nem volta para a delegacia hoje. Não, tem que voltar. A gente fica divagando aqui nos nossos... Estamos sempre com os canais abertos, precisando de alguma coisa, fale com a gente, tá bom? Você também. Você que está aí do outro lado acompanhou uma entrevista com a doutora Juliana Tuma, delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Falamos sobre o comportamento dos pais nas redes sociais e principalmente os freios, os nãos e a proteção em forma de limites que precisa ser dado. Eu concordo em gênero, número e grau com aquela história de que a criança ela tem que ter uma privacidade vigiada, é uma privacidade monitorada, é uma privacidade em que ela acredita que ela está no privado, mas ela está no público dos pais. E é imprescindível que isso aconteça. Qualquer comentário, qualquer assunto que vocês queiram que a gente fale, comenta aqui embaixo, encaminha para a família, para os grupos dos primos, dos tios, para que todo mundo tenha conhecimento e saiba o que pode e o que não pode nas redes sociais. E principalmente que se tenha amor pelas crianças. Eu não falo só da família, eu falo da sociedade como um todo. Cuidado com as crianças, amor com as crianças. A gente precisa saber e entender que é delas o mundo e elas aqui vão construir um mundo melhor. Obrigada mais uma vez. Obrigada Márcia. Até a próxima, gente.
Já sabe, é assunto, deixa que eu pergunto.